Vazou áudio do presidente do São Paulo falando sobre a possibilidade de trocar Roger Machado. Vídeo de hoje do canal do Nicola, tenho certeza vai deixar você, São Paulino, bastante preocupado. James Rodrigues desempregado novamente. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E James Rodrigues vai ficar mais uma vez desempregado. O meio atacante colombiano, que já foi camisa 10 do Real Madrid, teve passagem para lá de discreta no Minnesota United, que decidiu dispensá-lo. A última partida dele com a camisa do time americano acontece nessa quarta-feira em torneio nacional. Ou seja, James Rodrigues vai disputar a Copa do Mundo sem emprego, sem a garantia de um novo serviço. E aqui que vem a constatação maluca. Cara que já foi peça importante em grandes clubes do futebol europeu, vem tendo passagens cada vez mais curtas e decepcionantes por times cada vez menores. Só para citar que desde 2020, quando esteve no Al Rayyan do Catar, a carreira dele só diminui. No Al Rayyan, passagem discreta. Passou pelo Olympiacos da Grécia, não foi bem. No São Paulo, detestado. Foram só 2 gols marcados e um prejuízo de 19 milhões de reais entre 2023 e 2024. Outra passagem discreta no Rayo Vallecano da Espanha, não foi bem no León, e no Minnesota United ele havia sido contratado em fevereiro, alguns meses depois já está de saída. Foram só 7 jogos por lá, 5 deles saindo do banco de reservas, e 2 assistências para gol, nenhum gol marcado. Importante registrar que na Colômbia especularam sobre a possibilidade de aposentadoria do James, que se apressou em dizer que não pensa em parar aos 34 anos de idade, ele continua procurando emprego. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Cruzeiro está de olho em lateral do São Paulo. Eu me refiro ao Wendel, 32 anos de idade, reserva de Enzo Dias. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que admitiu que existia uma consulta cruzeirense. A Raposa procura um lateral, até porque sabe que Cauã Prats será reforço do Borussia Dortmund na metade da temporada e existe a chance também de o Kaique ser negociado. O São Paulo tem no Wendel um jogador de custo-benefício ruim, ele é reserva e ganha na casa de R$1 milhão por mês, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, até porque vale a lembrança de que ele veio do Porto sem custos e conseguiu exigir esse pacote bastante considerável. Na temporada atual, o Wendel soma 17 jogos e 3 assistências. Desses 17 jogos, 9 como titular e 8 na condição de reserva e em outras 12 partidas ele nem sequer foi utilizado ficando no banco de reservas. É só importante constatar que, para que o negócio com o Cruzeiro saia, além de convencer o Wendel e também o São Paulo, há a necessidade de que o Wendel não faça mais do que 2 jogos daqui até o fim até a parada para a Copa do Mundo. Isso porque ele já tem 10 partidas e você sabe, fazendo 13 jogos você fica impedido de atuar por outro clube. O vínculo do Wendel com o São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, o clube já fez proposta oficial ao Igor Júlio, do Brighton. A pedida do clube inglês gira na casa dos 6 milhões de euros e a oferta cruzeirense foi um pouco menor. E vazou um áudio do presidente do São Paulo, Arrim Assis, falando sobre a possibilidade de demissão de Roger Machado. A pressão é enorme. De conselheiros, diretores, sócios, em especial de torcedores que desde o princípio eram contrários à chegada do gaúcho em substituição a Hernan Crespo. Dá uma olhada no que disse Arrim Assis nesse áudio que vazou. Abre aspas, nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não vou trocar ninguém, afirmou Arrim Assis. Esse áudio foi vazado depois da derrota para o Corinthians, nesse domingo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu um clássico na atual temporada. A demissão do Roger Machado logo de cara vai custar ao São Paulo R$2.400.000. Esse é o valor acordado como multa em caso de dispensa. O Arrim Assis está afirmando que não há esse dinheiro. Vale a lembrança de que o São Paulo já gasta cerca de 12 milhões de reais, ou gasta não, vai gastar cerca de 12 milhões de reais, com as dispensas de Hernan Crespo, Zubeldia e com uma dívida que tinha do Dorival Júnior. Você vai lembrar, o Dorival não foi demitido, ele pede demissão para ir para a CBF, inclusive garante uma grana para o São Paulo, mas o tricolor devia um dinheiro ao Dorival, cerca de R$1 milhão que ainda não foi pago. Só para completar, apesar dessa garantia do Arrim Assis de que Roger Machado não será demitido, em caso de eliminação para o Juventude nessa quarta-feira em Caxias do Sul,
imagino que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande em cima do presidente que é candidato à reeleição e vai precisar de votos de conselheiros, que a tendência é que o Roger Machado seja dispensado. Se o São Paulo voltar de Caxias do Sul nessa quarta-feira, eliminado. Na partida de ida em casa, o São Paulo venceu por 1-0. Isso significa que o tricolor passa vencendo ou empatando. Derrota por um gol leva a decisão para pênaltis. Qualquer outra derrota em Caxias do Sul elimina o tricolor. E você, o que pensa sobre a Rimacis, Roger Machado, condição financeira do São Paulo e o futuro do tricolor? Use o espaço para comentar e registre sua opinião. Meu parceiro, o Roger cai hoje no São Paulo ou amanhã? Marcelo, pelo que eu entendi, nem hoje nem amanhã, tá? A diretoria do São Paulo, mandei mensagem para uma pessoa que está com o pessoal lá na Neoquímica Arena, a pessoa disse que hoje a chance é zero. Imagino que para amanhã também. Se for eliminado na quarta-feira por Juventude em Caxias, aí eu acho que a coisa começa a ficar bem séria, tá? Severino Costa, escola, nem se São Paulo classificar quarta-feira contra o Juventude, tem que mandar. O Severino trabalha com a ideia de que mesmo se ganhar, tem que mandar embora. Muita gente do São Paulo, muitos torcedores do São Paulo, muitos conselheiros, muitos diretores pensam dessa maneira, que já deveria ter sido demitido, né? Mas o grande lance o Rui Costa, que optou pela demissão do Crespo e pela chegada do, do pela demissão do Crespo e a chegada do Roger Machado, o Rui vai tentar a todo custo levar essa história adiante. Beleza? Boa noite, Nicola. O que falar do Roger Machado? Sabendo que o principal jogador do Corinthians era o Garro. Ele monta um time com o meio campo aberto. Pois é, o Éder, mas além da forma como ele montou o time, de fato houve muito espaço no setor de meio campo do Corinthians, e eu acho que o Roger mexeu mal. Quando o Roger tira o Danielzinho para colocar o Luan, e para mim ele erra demais. E o Ferreira, a saída do Ferreira também deu uma piorada no time, enfim. Eu achei que por exemplo, o São Paulo termina muito pior do que como ele começa, nesse jogo específico. Hoje, se eu falei que contra o Juventude naquela vitória por 1-0 ele não teve culpa, hoje, para mim, o Roger teve participação efetiva nessa derrota por 3-2, tá bom? Casares saiu e entrou um velho pior ainda, fora Roger e Júlio Costa. Vou falar para vocês que o Arrimacis, que muita gente idolatrava, muita gente considerava suprassumo, o Arrimacis foi vice-presidente do júri durante todo o período. Só para vocês entenderem, tá? Superchat do Narik. Ceni jogou até os 41 anos. Rafael já tem 37, fazendo 38. Ele não é o Ceni e nunca vai ser. E já está falhando em alguns lances, como no terceiro gol do Corinthians. Deixa eu tentar só lembrar do terceiro gol. Estava vendo o jogo com a Fernanda, minha esposa, que é corintiana, e com o Arthur, meu enteado, que é São Paulino. O pai do Arthur é São Paulino, então ele é São Paulino como o pai, né? E eu aqui só vendo os dois se provocando, se cutucando, né? E o Arthur dizia, não, o gol do Mateuzinho foi falha do Rafael, o Rafael estava mal posicionado. Eu não achei, mas ouvi de alguém que estava assistindo o jogo do meu lado que o Rafael falhou. Ele entendia que o Rafael precisava estar mais para o centro do gol e ele chegaria na bola. Não consegui entender desse jeito. Mas a verdade é que o Rafael tá longe de ser um Rogério Ceni, né? É o melhor goleiro no São Paulo pós-Rogério, sem dúvida, mas também a lista tá longe de ser muito boa, né? Eram nomes bem complicados. O problema é que não há, Narique, isso eu posso falar com absoluta certeza, não há nenhum movimento dentro do São Paulo para a contratação de um goleiro, tá? Nenhum, nenhum. Especialmente depois da chegada do Coronel, os caras estão absolutamente confortáveis com o Rafael e o Coronel, eles entendem que o Rafael é muito bom goleiro. E uma avaliação diferente da nossa, não sei da sua, né? Mas da minha, pelo menos, que o goleiro nota 6, 6,5, 5,5, enfim. Vou voltar aqui, ó. Essas aqui eu já tinha lido, tô tentando ler todas as mensagens, tá? Parece que o Roger Machado pegou o ar. Parece que o Roger Machado pegou o ar com o Gabriel Sá e foi tirar satisfação com ele na sala de entrevista. Você tem mais informação? Não, não tem. Estou fazendo a live com vocês enquanto está rolando. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre o tema. Quer ver? Espera aí. Ó. Peraí, tô lendo algumas mensagens no Twitter. Tô lendo aqui a mensagem do Giovanni Martinelli, que tem um blog, um canal, um site sobre o Santos, né? O ânimo da vitória do Santos acabou com o início da coletiva do Cuca.
Como que o empresário de um jogador fala para ele em que posição o jogador atua? Deixa eu abrir o Twitter com vocês e a gente vai lendo junto. Peraí, peraí. E aí, conforme tiver alguma novidade também, a gente já traz para vocês. Enfim, vamos lá. Ó. Seguindo. Tomar gol do Mateuzinho e do Bidon é para. Ah, não. O segundo gol. Qual que foi o segundo gol? Do Mateuzinho ou do Bidon? Agora eu tô na dúvida. Acho que o do Bidon foi o terceiro, né? Que ele chuta de fora da área, mas enfim. Eu não acho que o Rafael falhou em nenhum deles. O Alex Júnior tá dizendo que tomar gol do Mateuzinho e do Bidon é para acabar. Fora Rafael, mão de alface. E o Lucas Moura vai voltar esse ano? Não, não vai não, Fernando. O Lucas Moura só para a próxima temporada. O Roger Machado, a imprensa fala que é estudioso. Com esse nível, daqui a pouco vai estar no Real Madrid. Ele é muito inteligente. O Guardiola está com medo. Pois é, só que não, né? Cara, o Roger Machado, se fosse contratado em outro contexto, talvez até tivesse um pouco mais de tranquilidade e de prosseguimento. Mas, cara, ele foi contratado com. Esse número é bom, né? O Roger Machado assume o São Paulo com o Crespo tendo disputado 4 partidas e tendo conquistado 10 pontos. Tá? Então, dos 12 pontos possíveis no Brasileiro, o Crespo tinha 10. Talvez ele tenha sido demitido porque o São Paulo percebeu que os 2 próximos jogos eram relativamente fáceis, e aí ficaria ainda mais difícil mandar o Crespo embora, né? Porque ele teria 16 pontos em 18. Mas tudo bem, foi mandado embora com 10 pontos conquistados de 12. O Roger tem 33 pontos disputados. E desses 33, ele conseguiu 14. Só para vocês entenderem um pouquinho da distância entre os dois trabalhos, né? O Cebolinha do São Paulo, a pergunta é do Fernando Freitas, não, e nem deve ser. Embora o São Paulo admita o interesse, o Rui Costa adora o Cebolinha, gostaria muito de contar com ele. A verdade é que internamente a percepção é de que vai precisar gastar muito dinheiro. Pelica não tem defesa. A demissão do Crespo foi pessoal. É verdade. Roger é horrível. Ele tem menos de 40% de aproveitamento. Se não fosse o Crespo, São Paulo seria Z4. Se você tirar os 10 pontos dos 12 possíveis, com 10 a menos, você tira. É verdade. É verdade. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você, porque o São Paulão tá aí, né? Tá animado com os noticiários do São Paulo. Deixa no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!